aprendendo com o depois que Deus deu para Jacó. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 35. Você vai usar a Bíblia hoje. Eu não pedi para projetar a mensagem. Gênesis capítulo 35, versículo 1 somente. Gênesis 35, versículo 1. Você é livre para adorar, tá? Você glorifica, você ora em línguas, você exalta. Gênesis capítulo 35, a minha idade. Eu sei que parece que eu tenho 25, né, irmãos? Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois, o que é que está escrito aí? Depois. A minha versão está escrito assim, depois. Na sua está também? Tá? Não? Então a sua está desviada. A sua versão, manda assim, a versão se converte. Brincadeira, tá, queridos? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe para onde? Sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Estende as mãos para cá, e você vai dizer assim: Deus usa meu pastor, mas usa com força. Vai, estende as mãos para cá, ora por mim, vai, ora pelo seu pastor. Não, mas ora mesmo, irmão. Não é aquelas oraçãozinhas na hora do almoço, não. Hora de com força, vai. Quanto mais você manda fogo aí, a brasa aumenta aqui. É assim que funciona. Pai, tua palavra foi lida. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e queremos declarar que essa noite será sobrenatural em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Então dê a melhor salva de palmas à palavra de Deus. Jacó, ele havia enganado seu irmão Esaú, e por conta disso, os dois irmãos estavam há muitos anos sem se falar. A Bíblia também menciona que Esaú, o enganado, queria matar Jacó, o enganador. Um irmão queria matar o outro. Fato é que mais na frente a Bíblia também menciona que Jacó se arrepende de todos os feitos ruins que tinha feito com seu irmão. E certa noite ele passa a noite inteira buscando a Deus, orando a Deus. E aí aquele texto célebre que muitos de nós, se não todos, conhecemos, que um anjo se revela a Jacó, e quando aquele anjo se revela a ele agarra o anjo. Ele faz o quê? Não, melhora, o que é que ele faz? Ele agarra o anjo e fala assim: eu só te solto, eu só deixo você ir quando você me abençoar. E aí tem aquela canção antiga, desde criança, Jacó segurou o anjo, né? Não que eu seja antigo, tá, irmão? Mas porque eu aprendi quando era criança, tá? Então Jacó, ele fica naquela luta com o anjo, e ele diz: enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não der a mim a bênção, eu não te largo, eu não deixo você ir. E então nós temos Deus falando com Jacó, e aqui está esse texto
de Gênesis 35 é uma das falas de Deus com Jacó. Em Gênesis 35:1, Deus, ele está conversando, falando com esse homem. E entenda uma coisa nessa noite: nada que Deus fala e faz é por acaso. Nada que Deus fala, nada que Deus faz é por acaso. E se esse texto está na palavra de Deus, é porque existe algo de Deus para nós essa noite. É porque existem verdades sobrenaturais, poderosas, inclusas nesse texto. E é sobre algumas dessas verdades sobrenaturais, poderosas, que eu quero conversar com você nessa noite. Eu quero compartilhar algo de Deus do meu coração para o seu coração. O versículo 1 começa dizendo: depois disse Deus a Jacó. Repita, por favor, diga: depois. Depois. Meus filhos, minhas filhas, igreja amada, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. E o objetivo dessa pergunta é para levar você a pensar. Por que Deus só falou com Jacó depois? Diga: depois. Eu comecei dizendo que nada está por acaso. Nada na Bíblia está sem motivo. Existe um propósito. Então eu olhei para essa palavra depois e... por que, Deus? Por que o Senhor só falou com Jacó depois? Por que o Senhor não falou antes? Por que o Senhor não falou com Jacó antes daquela luta com o anjo? Será que Deus, ele não sabia que Jacó iria agarrar o anjo e só ia soltar depois que o anjo o abençoasse? Será que Deus não sabia disso? Lógico que ele sabia. O rei Davi, escrevendo o salmo, ele fala: ainda a palavra não me chegou à boca e tu já sabe todas muito bem. Então Deus sabia o que iria acontecer, o que Jacó iria fazer. Mas então pensa com o seu pastor, pensa comigo. Eu quero levar você a pensar nessa noite: por que Deus só fala depois com Jacó? Trazendo para a sua, para a minha vida, para a nossa vida. Porque tem momentos que Deus se cala. Porque tem momentos na nossa vida que a gente ora, a gente precisa de uma resposta, a gente quer uma direção, a gente quer ouvir pelo menos Deus dizer assim: eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Mas o silêncio é a resposta de Deus. E eu não sei se a palavra melhor para esse momento é interessante, mas deixa eu usá-la. E o interessante é que essas coisas acontecem. O silêncio de Deus é justamente nas horas que nós mais precisamos ouvi-lo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Porque muitas vezes nós passamos por lutas, dificuldades. Vou usar muita palavra de crente agora: estreito, prova, deserto. Que te passa por essas coisas, e aí a gente vai buscar Deus, vai orar: Deus fala comigo, Deus me diz o que é que eu tenho que fazer, Deus me dá uma resposta, e Ele calado. Porque muitas vezes na nossa vida a gente ora, nós oramos, e nenhuma palavra de Deus. Diga assim comigo: depois. Não, melhora, vai, diga: depois. Escute, muitas vezes Deus não fala nada porque naquele momento
nós não vamos entender. Primeira lição que eu quero te dar nessa noite: o depois de Deus para Jacó. Sabe, eu tenho entendido e aprendido que o depois tem suas vantagens, qualidades e o seu lado bom. Muitas vezes a gente ora e Deus está calado, Ele não fala nada, porque naquele momento nós não estamos preparados para ouvir o que Ele tem para ouvir, ou mesmo ouvindo, não entenderemos. Só entenderemos depois. Existem coisas na sua vida que você está passando, você não vai entender nada agora. E aí você jejuma, você vem para a terça mais, você vem para nossas 12 horas de adoração, você busca, você faz voto, você rapa a cabeça, você anda de pé descalço, você faz grande semeadura, oferta um monte de coisa, mas Deus calado, nada muda, uma direção, uma palavrinha sequer. Escuta, igreja, eu tenho entendido que as provas da vida, elas nos fazem ficarmos mais fortes. As provas da vida é como aquele, eu não sei quem é dessa época, que a mamãe fazia biotônico Fontoura, colocava na colher e dava pra gente tomar. Você pegou aquele negocinho, um frasquinho, que na frente o rótulo era um peixe. Como é o nome daquele negócio, irmão? Não, me repete. Moção. Emoção. Meu, teu nome é do cão. Emoção, porque é ruim, irmão. É ruim qual o diabo? O diabo não é ruim? O troço ruim, irmão. Emoção Scott. Só o cheiro era das trevas. Mas o negócio era ruim, mas nos fortalecia. Então eu tenho entendido que as provas da vida, elas são ruins. Quem quer passar por prova aqui, irmão, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Eu não levantaria a minha. Mas eu tenho aprendido e entendido que existem provas, que Deus nos conduz para elas, porque são justamente essas situações difíceis e adversas que vão nos amadurecer, nos fortalecer, e não só isso, nos equipar. Você já pensou se Davi nunca tivesse matado um leão? Ele ia encarar o Golias, cara? Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga assim: tem ursos que vêm contra você, leões das trevas que se levantam contra a tua vida. Mas assim, não desanima. Fala para ele, não desanima não. Não acha que Deus esqueceu de você não. Diga assim, Deus está no controle. Diga assim, tudo tem um propósito. Ei, está escrito na minha Bíblia e na sua, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então acalma a tua alma. A tua alma está abatida, a tua alma está inquieta. Dá uma ordem nela, grita com ela: alma, te aquieta, alma, te acalma. Essa luta, essa dificuldade, esse gigante que se levantou, tem um propósito. Deus tem um propósito com isso, porque a minha vida está nas mãos do meu Deus, e agindo o meu Deus, ninguém impedirá.
Aí eu olho para o rei Salomão e ele fala que há tempo para tudo debaixo desse sol. Há tempo de se alegrar, mas também há tempo de chorar. Quem disse que todo dia é dia de flores? Tem os espinhos também. Então eu tenho entendido que as provas é emoção. Emoção? Emoção escode. É ruim. Ninguém quer passar. É como minha mãezinha dizia: meu filho tampa o nariz e engole. Se é para passar, passa rápido. A pastora preparou lá um suco para as crianças hoje de manhã, bem cedo, no café da manhã. E as crianças ainda não são de tomar suco, mas profeticamente eu já declaro que são. Consequência minha, tá, irmão? Eu não tomava suco, ainda hoje eu tenho ainda uma briga ainda contra isso. Para eu comer uma fruta tem que ficar tudo cortadinho na geladeira, lavadinho. A pastora faz tudo isso, eu vou lá e como. Se não for assim, eu não como. Esse é seu pastor. Estou expondo a minha nudez. Agora, para que a pastora preparou tudo isso? Para eles ficarem fortes. E a pastora disse assim, tampa o nariz e toma logo de uma vez. Por quê? Porque aquilo que é ruim a gente quer que passe logo. Sim ou não? Quer que passe logo. Mas eu tenho entendido que são essas coisas ruins que chamamos de prova, de deserto, de dificuldade. São elas que muitas vezes, ou algumas vezes, são justamente elas que nos fortalecem, que nos traz maturidade. Igreja, acompanha comigo um raciocínio. Como é que se aprende? Alguém falou aqui, estudando. Como é que se aprende? Estudando. Agora, vamos supor que você vai fazer uma prova. Uma prova decisiva na sua faculdade para o semestre. E aí, semanas antes, o teu professor chega para você e diz assim: não precisa te preocupar. No dia da prova, com uma mão eu te entrego o teste, com a outra eu te entrego todas as respostas. A minha pergunta para você é: você estudaria? Não. Mas eu tenho uma segunda pergunta: você aprenderia? Tiraria 10 na prova. Era aprovado no semestre, mas aprenderia? Não. Escute. Aqui está uma das respostas do porquê de muitas vezes o silêncio de Deus em algumas provas que passamos. Aqui está uma das respostas do porquê Deus fica em silêncio em momentos de dificuldades e de provas que passamos. Ele não quer te dar a resposta. Ele quer que você passe pela prova, porque Ele quer que você aprenda. Ele quer que você cresça. Ele quer que você amadureça. Irmãos, eu fico olhando para o pequeno ministério. Quando eu falo pequeno é em tempo. Eu tenho pouco tempo de pastor. Mas eu fico olhando para as coisas que aconteceram alguns anos atrás. E como eu me desesperei, como eu ficava ansioso. Mas também como essas coisas me ajudaram a amadurecer. E no final tudo deu certo. Mas como essas coisas me fortaleceram, me fizeram ser um pastor um pouco mais maduro. Então entenda que muitas vezes você ora e Deus traz a solução. Deus me diz o que fazer nessa situação, e Deus não fala nada. Ele tem um propósito com isso. Ele tem o quê? Um propósito. Foi assim com Jacó estava desesperado. O irmão queria matar ele, e Deus
Eu li para vocês Gênesis 35, Deus só fala com ele depois. Por que Deus só fala depois? Porque Deus não aquietou a alma dele antes. E assim, tem coisas que Deus fica em silêncio e só fala depois, porque Ele tem um objetivo. Ele quer que você cresça, amadureça, se aperfeiçoe, se fortaleça na prova. Você só aprende se estudar. Então a prova nos ensina. Se não houver prova, nós não vamos aprender. Vocês estão me entendendo? Então dá uma olhadinha para quem está ao outro lado e diga assim: não acha ruim a prova não. A prova faz você crescer. Olha para mim, a prova te aperfeiçoa. A prova nos aperfeiçoa. Tem coisas que você só aprende e só aprenderá no momento da dificuldade. Entenda isso. Não tem pós-doutor, não tem universidade, não tem pastor que te ensine. Tem coisas que você só vai aprender na prova, na dificuldade. Como minha avózinha dizia, a escola da vida. E eu digo não, a escola de Jeová. Porque as minhas mãos não está, a minha vida não está, a minha vida não está a lá vão ter. A minha vida está nas mãos de Deus. Então a escola é de Jeová. Escute, Ele quer que você cresça, Ele quer que você amadureça, Ele quer que você se aperfeiçoe através dessa situação que você está passando. Então começa a já mudar a tua afeição, já vai colocando um sorriso no rosto. Entenda uma coisa, é propósito. Vai, bota um sorriso no rosto, vai. Cara, Ele está no controle. Estava todos os apóstolos no meio daquela tempestade, Jesus dormindo. A Bíblia diz que a água estava entrando no barco a tal ponto de levá-lo a pique, mas Jesus dormia, cara. Lá fora o mundo se acabando literalmente, e Jesus dormindo. Fala para quem está ao outro lado: descansa, Ele está no controle do barco. Eu sei que você só está vendo tempestade, eu sei que você só está vendo água entrar no barco e parece que vai tudo afundar, mas descansa, Ele está no controle. O texto diz que Ele não estava simplesmente em qualquer lugar do barco, Ele não estava no porão do barco, Ele estava na polpa. Polpa é o local onde fica o comandante do barco. Ele está no comando da tua vida. Parece que Ele está dormindo, parece que Ele não está fazendo nada, mas só parece, Ele está no controle. Se aquieta, alma. Dá um grito nela aí, vai. Dá um grito dessa alma. Ela quer nos roubar a fé. Ela quer roubar a nossa alegria. Se ela rouba a nossa alegria, ela rouba a nossa força. Porque a alegria do Senhor a nossa força é. Então dá um grito nela, te aquieta, alma. Diga: o meu Deus está no controle da minha vida. Escute, Ele quer que você cresça, Ele quer que você amadureça, Ele quer te aperfeiçoar nessa situação. Tem muitas coisas que você só aprende, só é aperfeiçoado, só cresce no momento da dificuldade. Gideão, Juízes capítulo 6 em diante. Gideão só descobriu que era um poderoso líder no momento da dificuldade. Foi quando os midianitas estavam saqueando o povo de Deus que Gideão descobriu a potência que ele era.
Ei, olhe para mim. É nas lutas, é nas dificuldades que você vai descobrir a potência que você é. Tem gente olhando para mim aqui que nem sabe quem realmente você é. Cara, você é uma potência que você não descobriu ainda. Mas posso te falar o que eu vim pregar aqui hoje? Essas provas são as provas que vão fazer você descobrir isso. Então não acha ruim a prova não. Moisés só descobriu que ele seria um grande pastor, um grande libertador, um poderoso líder na dificuldade que os hebreus estavam passando no Egito. Entenda, tem muitas coisas que você só vai aprender, só vai ser aperfeiçoado no momento da dificuldade. Agora, em outros momentos que Deus não fala nada, e Ele não fala por falta de amor, porque Ele é amor. Ele não fala porque não é a hora de falar. Porque não é a hora. Ele não fala porque você não está pronto. É só depois. Ei, é só depois. Igreja, meus filhos, minhas filhas, entenda. Tem muitas coisas que se Deus falasse agora, você nem entenderia. Você nem saberia discernir que era Deus falando. Se Deus falar certas coisas para você agora, você vai dizer assim: não estou entendendo nada. E aquilo que era para ser uma grande bênção vai ser perdido. Mas depois que você passar pela prova, e aí crescer, for aperfeiçoado, a amadurecer. Eu sei que dói, eu sei que dói. Mas não se coloca vinho novo em odre velhos. Por que não se coloca coisas novas, vinho novo, em odre velhos? Porque o odre já foi esticado. Quando se coloca um vinho novo no odre, a primeira coisa que o vinho faz é fermentar dentro do odre. O odre é um local onde se coloca vinho feito de pele de animal. E ele tem que ser novo para receber um vinho novo. Porque quando o vinho entra nesse odre, ele vai fermentar. E aí na hora que ele está fermentando, o odre tem que esticar. Para quê? Para suportar o processo de fermentação. Se ele não for novo, na hora de esticar ele vai rasgar, porque ele já é velho. E se perde o odre e se perde o vinho. Ei, sabe por que você está sendo esticado? Sabe por que você está sendo provado? Sabe por que você está sendo testado? Porque Deus tem coisas novas para te entregar. Entenda isso. Então depois que você passar pela prova, depois que você for esticado, amadurecer, crescer, depois que você for aperfeiçoado, aí sim Deus se levantará e vai mostrar o que Ele quer e tem para você. E uma das coisas que Ele dirá é: princípio, eu estou no controle. Por isso eu vim dizer algo para você. Eu estou caminhando para o fechamento para a gente orar. Aguenta mais um pouquinho. Foi isso que eu vim dizer para você. Irmão, eu sei que não está fácil. Ei, eu sei que não está nada bom, mas aguenta mais um pouquinho. Aguenta, vai.
Entenda, Ele não nos dá aprovação maior do que nós não possamos suportar, mas sim, antes Ele dá o escape. Então, sabe o que é que eu entendo com esse texto? Que Deus está lá no céu, Ele já levantou do trono, está olhando assim. Permita-me, por favor, falar dessa forma. Eu sei que não tem nenhum religioso aqui, mas Ele está dizendo para os anjos que apostar quanto como Ele aguenta. Quer apostar quanto como Ele aguenta? Ele aguenta. Eu sei quem Ele é meu filho, eu que gerei Ele, eu que criei Ele dá conta, Ele aguenta. Aguenta só mais um pouquinho, suporta só mais um pouquinho, ora mais um pouco. Porque Deus vai se levantar. Não, você não entendeu o que eu disse? Aguenta mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, ora mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque já já o papai vai se levantar. E aí Ele vai dizer para você, Ele vai falar com você, e aí você responderá: agora, depois de tudo isso, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Por isso que está escrito no Evangelho que João escreve, capítulo 13, versículo 7, na versão da linguagem de hoje. Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você entenderá. Anota, João 13, 7. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado. Diz assim: Jesus está dizendo algo para você. E o que Jesus está dizendo é: agora você não está entendendo o que Ele está fazendo, porém mais tarde você entenderá. Diga assim: porém depois você entenderá. Jó, após passar por toda a aflição que sofreu, ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, em outras palavras, eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Agora, sabe, se fosse nos tempos de hoje, Jó dizia assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora nós, somos um. Somos um. Diga para o irmão que está do teu lado, diga assim: depois dessa prova, você vai ser um com Deus. Aí faz assim com Ele, você vai ser assim com Ele, Sabe o que é que eu entendo? Depois dessa prova, você realmente vai conhecer a Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Parece até heresia o que eu vou falar, mas segura aí. Depois, eu disse o quê? Depois dessa, quem vai te conhecer melhor é o diabo. Depois dessa aí de você ser aprovado, quem vai te conhecer melhor é o calça curta. Sabe por quê? Pergunta assim: por quê, pastor? Porque ele vai saber que você não desiste. Porque ele vai saber que você não retrocede. Porque ele vai saber que você não larga o anjo, você não sai da presença, você não sai do joelho, você não sai do quarto, você não sai do pé da cruz, enquanto Deus não falar. Pode ser hoje, pode ser depois, mas você não abre mão do teu Deus. Escute, para cada
luta não existe uma vitória, para cada luta existem vitórias. Para cada luta existem vitórias. No Êxodo, quando o povo sai da região de Mara, onde as águas eram amargas, só era uma fonte amarga, momento de luta, momento de prova. Mas assim, quando eles saem daquela região das águas de Mara, a Bíblia diz que eles chegam diante de uma região que não havia uma fonte, e sim 12 fontes de águas doces e 70 palmeiras. Para cada prova não existe uma vitória, existe no mínimo 12 vitórias, 12 vitórias, 12 vitórias, 12 vitórias. E eu não saio do texto, eu volto para ele e encerro no texto. O texto termina ficando lindo. O versículo de Gênesis 35:1 diz: depois disse Deus a Jacó: levanta-te. Depois, Deus não falou com ele antes, fala depois. E o que é que Deus fala para ele? Não ouvi. O que é que Deus fala para Jacó? Não, melhor, o que é que Deus fala para Jacó? Levanta-te. Você já viu uma pessoa arrasada? Você já viu uma pessoa triste? Você já viu uma pessoa desanimada? Você já viu uma pessoa que a alma está governando, a alma está gritando dentro dela, e ela está dando ouvido à alma? Você já viu? Eu já fiquei assim, irmão. Eu já fiquei assim, a alma governando, a alma gritando, os meus pensamentos falando mais alto que os pensamentos de Deus. E quando a gente está assim, como é que a gente fica? De cabisbaixo, não sai um sorriso, não sai um glória, o olhar é perdido. Por quê? Porque a nossa mente está direto na preocupação. Que vem para um culto desse, não consegue se concentrar na mensagem. É com a cabeça, é com a mente, com os pensamentos no problema. Escute, quando Deus olhou para Jacó, Deus viu Jacó assim como você chegou nessa noite, cabisbaixo. Cabisbaixo. E aí Deus então fala para Jacó: levanta-te. Deus olhou para Jacó e disse: levanta-te. Sabe o que é que Deus está falando? Deus está dizendo: meu filho, minha filha, hoje é a noite de você mudar de postura. Levantar significa mudar de postura. Sair da posição que estava e entrar em outra posição, mudar de postura. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: hoje é a noite de você mudar a sua postura. Não se prostre mais diante dessa situação, não se prostre mais diante dessa dificuldade, não baixe mais sua cabeça diante dessa luta, não se entristeça mais, não se abata mais por conta dessa situação. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui, porque isso faz parte do meu projeto, isso faz parte dos meus planos, essa prova faz parte do projeto, é para te amadurecer, é para te aperfeiçoar, é para te deixar forte. Por quê? Porque chegou o dia, chegou a hora de eu pegar você pela mão e te levantar. Hoje é a noite que Deus te levanta e te tira dessa situação. Se você crê, dá um salto dessa cadeira e adora.